Eu preciso contar uma verdade pra vocês, algo que eu sei que não é muito popular nos dias de hoje, mas eu preciso falar. Eu adoro ver gente maluca conversando. Não existe nada no mundo que me entretém mais do que ver absurdo sendo dito da forma menos inteligente possível. E o que eu uso pra suprir essa minha vontade divina? Sim, isso mesmo, eu assisto um monte de podcast. Eu sou viciado em assistir um monte de podcast aleatório, porque é tipo uma noite de crime, só que vocal. Não existem leis em podcasts. Você pode falar o que você quiser, é o maior absurdo do mundo. E tá tudo ao vivo e gravado pra você ver e reassistir a hora que você quiser. Então ontem eu me deparei com esse podcast aqui do Inteligência Limitada, debate Paulo Cogos versus Marcelo Brigadeiro. E aí, entre parênteses, mais Nando Moura. E aí, isso aqui foi um dos melhores entretenimentos que eu tive esse ano. Foi puro entretenimento brasileiro. Foi absurdamente delicioso assistir cada segundo dessa putariazinha ao vivo. Mas antes da gente começar, eu queria dizer que podcasts geralmente é um lugar onde não existe razão e nem senso comum. O senso comum não existe em podcasts. Então, sei lá, provavelmente vocês já sabem sobre o que vai ser esse vídeo, mas estejam avisados, porque palavras feias fortíssimas serão ditas. Bom, apareceu a thumb desse podcast pra mim, e aí eu vi o Paulo Cogos ali. E quando eu vejo o Paulo Cogos, eu não consigo me segurar. Eu preciso clicar e saber o que tá sendo dito através dessas bochechinhas. Então eu fui lá assistir. Na moral, você não leu São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino fala muito bem. As leis humanas são importantes, mas elas precisam ter um lastro na lei natural e que, por sua vez, está lastrada na lei eterna. Uma lei injusta não é lei. Aí o Paulo Cogos já começou com as brisas dele, o tipo de coisa que você escuta um maluco falando, só dá uma risadinha e concorda, algo inofensivo, digamos assim, só um nóia falando, mas essa simples frase invocou um demônio com a altura de uma criança e a fúria de 15 homens. Qual você tem pra falar de mim? Pau no cu do Dória, pau no cu da família. Mas você fez tudo que o Dória mandou. O que você fez o Dória tudo. mandou? Aí usou um negocinho, aí o Você não usou máscara? Sua mãe lockdownzinho. não usou máscara no consultório? Pra fazer botox? Sua mãe usou É, máscara? ela fez o que ela tinha que fazer. Me ela fala fez. aqui, gordinho. Eu não usei. Ah, você é o gordinho revolucionário. No meio do podcast acabou que o Nando Moura começou a ficar puto e simplesmente invadiu o podcast. E aí começou uma porradaria verbal insana e maravilhosa. Que se você entende alguma coisa, por exemplo, de Foro de São Paulo, quem escreveu sobre Foro de São Paulo no Brasil? Fala pra mim. Professor Olavo de Carvalho. Não. O próprio professor. Ó, como você não entende porra nenhuma? O professor Olavo de Carvalho mesmo falava: Graça Salgueiro é aquela que escreveu o livro a respeito do Foro de São Paulo e nela nós temos todas as informações a esse respeito. Como você não entende merda nenhuma. E aí já começa dessa forma maravilhosa, onde o Nando começa a ficar puto porque o Cogos é uma espécie de poser do Olavo de Carvalho. E aí ele fica: ah é? Você não é tão fã do Olavo de Carvalho quanto eu. Se você é fã do Olavo do mesmo jeito que eu, cite 4 álbuns feitos pelo mesmo. Então usa aí, enfia no cu toda a porra. Calma! Então é o seguinte, o cara, você não primeiro, respeita. Você não respeita nenhum não, podcast. se foda. Seu mal educado. Dia lá do Seu mal Nicolas educado. Ferreira, aquele Você quer dia ganhar no era, grito. Era com calmante aqui. Você entendeu? quer ganhar no Agora grito. com esse cara Você tá aqui, nervoso por quê? não tem Porque mais, tá perdendo? Não tem mais, cara. Não tem mais. Que perdendo? O mito tá elegível. A hora que você deixar eu falar, a hora que você deixar eu falar. Cara, os dois começaram a discutir de forma tão ferrenha que ficou impossível continuar um podcast. Até o podcaster tava tentando falar e não dava, porque os dois estavam gritando e se xingando o tempo inteiro. E esse podcast era pra ser um debate, né? Um debate entre as mentes intelectuais do nosso Brasilzão. Mas o que mais foi discutido nesse podcast foi sobre as tetas do Paulo Cogos e o quão grande elas são. Você acha que tentar pedir uma transparência... Roubo de galinha é Você pouquinho. chama de golpe. Roubo de galinha é crime, é pecado e eu não passo por palavrão nenhum. Ô, Paulo, E se por causa de um roubo de galinha... E se Isso por aí causa de um roubo é o de cara que galinha... vota nulo entendeu? entre Jesus e Barrabás. Legal, porque não. ambos feriram a lei romana. É isso, o cara vota nulo entre Jesus e Barrabás. Jair Bolsonaro é Jesus? É católico? Não, o que eu tô Jair falando- Bolsonaro é Jesus? o que eu Fala tô pra mim, falando- católico. Ele tá fazendo uma analogia. Eu tô A fazendo uma analogia analogia. dele, ele Eu tô coloca fazendo Jair uma Bolsonaro como analogia. Lula é o Você, Barrabás. a sua Jair única Bolsonaro é Jesus? justificativa, Então a assim, sua cala a sua única boca, você é herege. Eu não calo minha Herege. boca. Fala pra mim, católico, fala. Herege. Mano, o Nando xingando o cara de católico e herege. Isso é exatamente como é o meu lobby no Valorant. É literalmente eu xingando no Valorant. Só que a diferença é que isso é um podcast que era pra ser minimamente sério, sobre debates sérios. E já que mencionaram Jesus Cristo nesse debate, meu mano JC, eu queria deixar claro que nenhuma das palavras ditas nesse podcast está na Bíblia. Mas pera. Esse vídeo aqui é patrocinado pelo YouCine. Esse é um aplicativo pica onde dá pra assistir um monte de coisa, filme, série, anime. Por exemplo, aqui tá cheio de filme em Full HD, até mesmo lançamento, e eu posso assistir no celular, TV, onde eu quiser, até no PC se eu baixar um emulador pra Android. Tem série pra todos os estilos aqui, eu posso assistir qual eu quiser na hora que eu quiser. Tem também a aba infantil, onde tá cheio de desenho e série pra criança, e aí você pode dar o celular pra aquele seu primo chato que não cala a boca, e assim ele te deixa em paz. Apesar de que a coisa que eu mais assisti foi na aba infantil.
E eu não tenho culpa, Scooby-Doo é muito bom. Tem anime também, onde eles atualizam praticamente toda semana. Aí eu nem mencionei a melhor parte, você pode assistir gratuitamente vários canais ao vivo, de filme, anime, infantil, futebol, tudo no conforto da sua cama e sem anúncio nenhum. E o Cine, o link vai estar aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. O aplicativo é facinho de baixar, então deem uma passada lá no site. Valeu! Não, e calma que agora vem a melhor parte de todas, a parte que vai fazer a sua noite feliz. Vai lá. Bom, meu ponto é o seguinte, eu fiquei 1 hora aqui com o Brigadeiro, com várias discordâncias, e ninguém desrespeitou ninguém. Não tem que respeitar um merda como você. Vai te se fuder. Você não tem que ser respeitado. Vai se fuder. Você e as suas... Mano, isso é incrível, isso é patrimônio brasileiro. O dono desse podcast é o nosso novo Machado de Assis, porque isso aqui é entretenimento que vai perdurar por gerações. Olha isso. Não é esse meu ponto. Qual que é o ponto? O meu ponto é que tem um mau capitão contra um pirata. Eu vou votar no mau capitão, acabou. Só que esse mau capitão tá dando o cu pros pirata, gordo! Você não tá entendendo, gordo? Caralho! Quem deu o cu pro pirata foi você! Estralado! Quem deu o cu pra pirata foi você! Ok, na verdade esse podcast foi bem diverso. Conversaram sobre as tetas do Paulo Cogos, sobre piratas e dar o cu pra piratas. Então a gente já tem 3 assuntos relevantes e pertinentes nesse podcast. E eu adorei essa parte, porque eles passam uns 10 minutos falando quem que deu esse tal de cu pra esse tal de pirata. E é maravilhoso, porque os dois estão conversando muito puto e ao mesmo tempo que tentam conversar de maneira muito inteligente sobre cu e sobre pirata. Assim, eu não podia deixar de falar sobre isso, porque isso é literalmente o meu nicho. Onde é que eu dei o cu pra pirata? Quando você apoiou a ditadura sanitária. Qual é a ditadura sanitária? Você diz a vacina, A vacina? Não, aí Kogo, Olha aí, não dá. aí o cara Kogo. depois ele derruba a tua live. Não, aí a Depois vacina Você não que dá. falou a palavra, eu falei ditadura sanitária, Depois filha ele da te puta. E longe de mim opinar sério em podcast, porque como eu disse, podcast geralmente é onde o senso comum morre, não existe leis, não existe razão em podcasts. Mas assim, o Nando foi meio chato porque ele chegou gritando absurdo e xingando já, o que eu entendo deixar o resto da rapaziada irritada. Mas aí o Paulo Cogos começa a falar sobre vacina e o direito dele de ficar doente. Pode. Eu falei ditadura Depois ele sanitária. fode, Quem falou a palavra derruba com tua V? live. Quem falou a O palavra com V Xandão. foi você, ô seu Peraí, caralho. peraí. O Como é que Xandão seria? vai em cima Ô, dele. Nando, peraí. entendeu? Ô, Nando. Não, Manipulador sem vergonha. Ô, Nando. Pô, eu fiquei uma Ô, hora Nando. com o Brigadeiro de boa. Gordão. Chega você aqui pra ficar de... Eu assisti isso ontem de noite e eu fiquei triste depois de assistir, porque eu fiquei pensando que isso é o ápice da felicidade que eu vou chegar na minha vida. Ter assistido essa discussão entre esses dois com argumentos maravilhosos. Tipo assim, eu senti que foi o ápice da minha vida e nada que aconteça na minha vida depois vai ser o suficiente pra superar o quão maravilhoso foi ter assistido esse momento ao vivo. E aí, depois disso, eles meio que começaram a se acertar ali, manter uma certa calma e também eles ficaram meio que numa punhetagem um com o outro depois, esse papo de eu não acho você uma pessoa ruim, não sei o quê. Eles começaram a ser mais civilizado, digamos assim. O que pra mim foi chato, porque perdeu a graça, mas chegou um outro cara no debate, um quarto elemento, que eu nem sei o nome dele, mas aí aconteceu isso daqui. Não, Isso não é nenhuma opinião política. certo, mas a sua opinião... Assim, é legal que você tá citando o meu passado, Tá. porque eu vi que você tava conversando no telefone Não, eu tô aqui vendo com a galera do no chat. MBL por mensagem, Não, eu tava de olho no teu celular, cara. Eu vi o que você tava falando. Não, sabe o que eu Eu vi o que você tava falando, irmão. Isso que é o mais normal. E aí teve esse breve momento aqui, onde esse quarto elemento ficou puto com um dos caras ali, falando que ele tava conversando com o pessoal do MBL, uma espécie de colinha na prova, digamos assim. Ele ficou puto, como se o cara estivesse colando na prova, pedindo ajuda, mas aí o cara revela o seguinte pra gente. Ô, Lene, pergunta pra galera aí. Sabe o que eu acabei de escrever aqui, enquanto ele falou que eu tava consultando a GNMBL? Eu acabei de escrever no chat essa frase. Pessoal, estou super excitado e pensando em morder as tetas do Cogos. Será que eu deveria fazer? Foi isso que eu escrevi aqui. Olha a carinha do Cogos feliz vendo que de 3 horas de podcast, 40 minutos foi discutindo sobre as tetas dele. Assim, eu consigo perceber pelo semblante dele, um semblante que não deveria nem ter saído de casa pra ir pra rua conversar sobre as próprias tetas. E é isso aí, né, cara? Os nossos grandes intelectuais deram um puta show. Isso foi maravilhoso de assistir. Eu recomendo vocês irem lá no Inteligência Limitada assistir o resto do podcast, se vocês quiserem, porque tá maravilhoso, tá incrível, tá um puro entretenimento. Eu só separei as partes mais pertinentes e quis mostrar aqui, porque esse papo de tetas, piratas e cu realmente despertaram a minha vontade de falar sobre isso aqui. Muito obrigado por assistir até aqui, valeu e até o próximo.